palavra de Deus, em Provérbios 18 e 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Palavras são sementes para tudo na vida. Eu costumo dizer que a nossa vida também é o resultado daquilo que sai da nossa boca. É uma pena que nem todas as pessoas vivem com esta consciência. Há um poder enorme naquilo que nós falamos. Há um poder enorme naquilo que nós falamos. A língua é uma influência muito maior quando nós a usamos para o mal do que quando nós a usamos para o bem. Quer uma prova? Quando acontece uma coisa boa, é difícil se espalhar. Quando você pratica um ato de bondade, as pessoas não têm prazer de espalhar isto. Mas quando você comete um crime, quando você comete um erro, quando você comete um pecado, isto rapidamente se espalha. A língua é uma influência muito mais poderosa quando usada para o mal do que quando usada para o bem. A Bíblia compara a língua a uma navalha, falando do seu poder para cortar relações. A Bíblia compara a língua como uma espada, instrumento de guerra. A Bíblia compara a língua como um chicote. Sabe o que meu pai dizia? Meu pai dizia assim: cuidado com o que você fala, porque amanhã as tuas palavras podem ser o chicote para disciplinar você, para lhe açoitar. Cuidado com o que você fala, porque amanhã as tuas palavras podem servir de um chicote para torturar você psicologicamente. A Bíblia compara a língua como uma flecha contendo na ponta veneno que mata. Quantas pessoas estão vivendo o pior nessa terra, porque não tem autocontrole, não tem autocontrole do uso da própria língua, das palavras. Quantas vezes as pessoas amaldiçoam, jogam pragas contra quem mais ama? Quantas vezes os pais dizem para os filhos assim: praga, maldição, estes meus filhos são capetinhas, anta, sua besta. Quantas vezes os pais dizem: burro, idiota, não vai dar para nada. São palavras que geram uma psicologia de morte. Escute, a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Será que as palavras que você tem proferido dentro da sua própria casa não vem gerando morte? Não vem provocando morte? Quantas vezes a mulher diz para o marido: olha, não está contente? Procure outra. Não está contente? Procure outra. Uma esposa que diz isto para o marido, sabe o que ela está fazendo? Ela está assinando uma folha em branco, dando uma procuração para o diabo destruir seu casamento. Quando o marido diz para a esposa: não está contente? Procure outro. Está lançando morte dentro da sua própria casa. Quantas vezes pessoas dizem: eu não sirvo para nada, eu não dou para nada, eu nasci para o fracasso. Está se autodestruindo através das palavras. A Bíblia diz que a língua do justo tem que ser árvore de vida. A Bíblia diz que a boca do justo tem que ser
um manancial de vida. Use palavras para abençoar. Use palavras para edificar. Use palavras para jogar as pessoas para cima, para motivar, para animar, para alegrar. Eu posso dizer isto com muita sinceridade e humildade. Eu nunca chamei os meus filhos de burro, de besta, de bobo, de idiota, de anta, porque eu tenho consciência do poder que há nas minhas palavras. Desde criança, os meus filhos sempre ouviram de mim: você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para o louvor e glória do nome do Senhor. Você nasceu para ser um campeão do reino de Deus. A minha oração e o meu desejo é que você use sempre suas palavras para abençoar e nunca para amaldiçoar.